Shalom! E agora sim, já a caráter, para mostrar um pouquinho para vocês, só um pouquinho, do trabalho desta preciosa que há muito tempo eu acompanho aqui no canal, que eu tenho recomendado, porque ela é uma guia turística lá em Israel. E não só em Israel. Através do YouTube, ela tem trazido Israel para dentro dos nossos lares e permitido nós, que às vezes não temos, se é que me entende, um dinheirinho para ir a Israel, contemplar esses lugares onde profetas passaram e onde o nosso próprio Senhor Jesus Cristo passou, viveu e nasceu. Não é uma maravilha? E hoje eu trouxe um pequeno vídeo para vocês onde ela fala da alimentação. O que Jesus comia? Como que era o pão? E vocês sabiam que existia dois tipos de pão? O pão com trigo, mas também tinha o pão de cevada. E qual dos dois Jesus comia? Qual dos dois Jesus multiplicou? Como a Aline diz? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Você já se imaginou sentado à mesa com Jesus para comer? E a pergunta é, que comidas haveriam sobre esta mesa? O que Jesus e os seus discípulos comiam há 2000 anos? Hoje vamos a Mahane Yehuda, a principal feira de comida de Jerusalém. E agora vamos falar da comida em si. A comida mais importante, sem dúvida nenhuma, nos tempos de Jesus era o pão. E justamente estamos aqui na frente de uma banca de pão. Se calcula que naquela época entre 30% e 50% das calorias diárias vinham do pão. Literalmente eles comiam pão todos os dias e às vezes em mais de uma refeição por dia. E agora que nós sabemos disso, vamos voltar à Bíblia, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, no que nós conhecemos como Pai Nosso, está escrito ali, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Realmente era importantíssimo para a sobrevivência da época ter o pão para se comer. Mas o pão era diferente do que vocês imaginam, porque haviam dois tipos principais de pão. O pão de trigo e o pão de cevada. O pão de trigo era o pão de melhor qualidade, já que o trigo é mais fácil de moer, a farinha saía mais fina e por isso um pão de melhor qualidade, mas também era um pão mais caro. E por isso quem comia pão de trigo eram as pessoas mais ricas ou também se comia ele em ocasiões especiais. Por exemplo, o pão da última ceia era provavelmente pão de trigo não fermentado. E o pão de cevada era mais comum entre as pessoas humildes, já que a cevada cresce em climas mais diversos, em condições mais diversas, ela era mais barata e por isso mais acessível. E se mais uma vez nós voltamos à Bíblia, nós lembramos de um milagre muito importante que Jesus fez, quando ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Pessoal, estes pães eram de cevada. Vamos ouvir o versículo. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E vejam que significativo isso. Esse rapaz que dá a sua comida
ele dá 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Provavelmente ele era uma pessoa humilde, já que ele só tinha pão de cevada. E o pouco que ele tinha, que provavelmente era toda a comida que ele tinha, ele estava disposto a dar para Jesus e os seus discípulos. Ele deu literalmente o pouco que ele tinha. E Jesus então pega aquilo e multiplica muito mais. E todos que estavam ali comem com abundância, se fartam. E ainda no final está escrito que eles têm que passar para recolher cestas de comida para pegar o que havia sobrado. E aí, vocês gostaram? Pois é, eu adorei saber mais de Cristo, saber por onde ele passou, saber o que ele comia, no caso desse vídeo. E a Aline tá cheio de vídeos maravilhosos lá. Só você acessar lá Israel com a Aline, você vai achar sobre vários temas bíblicos. Então, shalom. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e se não gostaram, comentem. E o que você gostaria que fosse trazido aqui no canal sobre Deus, sobre Jesus? Deixe aqui embaixo. Se é um inscrito, meu muito obrigado mais uma vez. E se não é, e se quiser, se inscreva no canal. Até mais. Deus abençoe.